Boa tarde. Quero agradecer em nome da professora Gisele Faria, nossa colega de trabalho, parceira, pelo convite que me foi feito nessa tarde. Mas eu quero dizer que é um prazer estar com vocês nessa tarde e falar com vocês um pouco do tema que me foi solicitado para essa conversa. Não é uma palestra, não é uma conferência, mas é um ponto de debate, é um discurso, né, que a gente quer fazer, uma discussão que a gente quer fazer sobre os sentidos e as finalidades quando a gente assume um pacto, né? E eu queria começar dizendo duas coisas, né? Primeiro, o meu compromisso com a escola pública, com a educação pública. Eu sou professor da Rede Municipal de Educação de Goiânia há 25 anos e tenho um profundo comprometimento com o serviço público, com a educação pública, com o trabalho público dos professores e dos profissionais que atuam na educação. Então, meu profundo respeito, minha profunda admiração, porque já fui coordenador de CEMEI, fui professor de crianças de 5 anos, já trabalhei em centro de formação da prefeitura, já trabalhei na superintendência pedagógica da Secretaria de Educação, enfim, e hoje eu estou na gerência de jovens e adultos. O compromisso com a escola pública é o primeiro destaque que eu quero fazer desta fala. E é desse lugar que eu quero convidar os prefeitos, né, os secretários, secretárias e toda a equipe de mobilização que está unida nesse pacto. E eu queria conversar com vocês sobre o que é um pacto, né? O que pressupõe pensar um pacto do ponto de vista desse lugar que vocês ocupam na gestão do espaço público? O que é educação pública do ponto de vista daquilo que é preciso ser resguardado como compromisso do seu município ou do lugar em que você atua? Então eu quero começar chamando a atenção para a ideia de pacto. O pacto é um compromisso, mas é um compromisso firmado por ações cooperativas. São compromissos formados por uma lógica que orienta uma ação educativa. Então, vocês fizeram um pacto por uma ação educativa, não por um programa qualquer. Fizeram o pacto porque o sentido daquilo que impacta o pacto é a qualidade da educação que vocês buscam. Então, quando a gente faz um pacto buscando dar visibilidade ou dar consecutividade àquilo que orienta o pacto, não o programa. A gente não adere a um programa, a gente não adere a uma atividade, a gente não adere a uma ação, a gente adere à finalidade que cumpre o pacto. E qual é a finalidade do Alfa Mais? O que vocês assinaram quando pactuaram, colaborar, articular e desenvolver coletivamente o Alfa Mais? Eu queria fazer essa pergunta para cada secretário e secretária que está nessa sala hoje. Mas eu queria fazer uma fila aqui, chamar um por um, para ouvir o que eles sabem sobre as finalidades desse pacto. Porque quem assina o pacto não é uma pessoa qualquer. Quem assina o pacto é um gestor com compromisso público pelo espaço público, pela educação pública, pelo dinheiro público, pelo compromisso social da aprendizagem das crianças. Então, não é o técnico da secretaria que tem que saber sobre o pacto. Não é o funcionário da secretaria que tem que saber sobre o pacto. Quem tem que saber o sentido do pacto é quem deve responder por ele. Os secretários e secretárias de educação. Mas não é saber que conhece, não é dizer que conhece, é saber as finalidades do pacto. E eu queria chamar a atenção para isso. Quais são os sentidos que a gente tem quando a gente pensa num trabalho público que eu assino um pacto? E que pacto é esse que vocês assinaram? Bom, o primeiro destaque que eu queria fazer é chamar a atenção para a ideia dos conceitos. Como eu posso pensar no pacto ou naquilo que principia um pacto se eu não entender o sentido das coisas que orientam esse pacto? O primeiro destaque que eu queria chamar a atenção é o sentido político do pacto. Todo pacto tem um sentido político. O sentido político não é partidário. Eu não assinei um pacto porque eu sou do governo A, B ou C.
Eu não tenho uma filiação partidária para assinar um pacto, quando o pacto tem compromisso com o que é público. Porque o que é público é para todo mundo, não é de um partido, não é de um signatário, não é um endereço partidário, ideológico partidário. O pacto é um compromisso público. E o compromisso público implica pensar o sentido político dele. E o sentido da política é o sentido da intencionalidade. Todo ato educativo, todo ato pedagógico é um ato político. Não é partidário, é político porque tem finalidade, porque sabe de onde quer chegar, porque tem sentido daquilo que se propõe. Por isso é político. O ato político é o ato intencionado. O ato político é o ato de configuração do sentido daquela coisa. Então, o primeiro sentido é pensar que nós não estamos num pacto para um projeto de governo. O projeto de governo entra e sai a cada 4 anos. Um pacto como compromisso público é permanente. Um pacto como interesse público é permanente. E vocês não vão deixar uma herança para o município, no final desse semestre, de alguém que cumpriu um pacto por apenas 4 anos. O município deve endossar um pacto no sentido da permanência como política pública. Aí está a primeira diferença. O que é uma política de governo, que é para 4 anos, e o que é uma política pública, que é permanente, que faz sentido, que tem lugar na história daquele município. E eu queria convidar vocês nessa tarde para pensar que o pacto que vocês firmaram, o compromisso que vocês assinaram, é um compromisso com a cidade, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens daquele município. Não apenas com um partido ou com uma ideologia político-partidária. O compromisso é com a educação pública do seu município. E a nossa defesa é a defesa por este compromisso, independente do governo ou do projeto que se instale neste governo. O segundo sentido que eu queria chamar a atenção é o sentido público. Fazer um pacto público, fazer um pacto com um programa público ou com um projeto público para a educação, significa compreender o lugar do público na vida. Público não é para pobre. Política pública não é para pobre. Quem faz a relação público-pobreza é um outro mecanismo ideológico que atrela que tudo que é público é compensatório para pobre. A escola pública não é para pobre. A saúde pública não é para pobre. O transporte público não é para pobre. Público é para todos. Público vem no sentido de res pública, coisa pública, do latim, bem comum. Se é público, se é comum, se é para todos, indistintamente. Então, a qualidade da educação que vocês buscam no pacto é uma qualidade para todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos do seu município. Não pode pensar o pacto para a criança pobre. Um pacto pobre para a criança pobre está na cabeça de quem não compreende o sentido público. Porque o sentido público é o melhor pacto, é o melhor programa, é o melhor projeto para todas as pessoas do seu município. Porque isso é um compromisso com aquilo que é polis, da cidade, do res pública, coisa pública, bem comum, para todos, indistintamente. Então, o primeiro princípio é pensar na dimensão política do pacto. O segundo é pensar o que é público no pacto. E o público significa para todos e todas. E esse é um recado para os secretários e secretárias de educação. Nós não podemos fazer um projeto, um pacto, uma cooperação, assinar um compromisso achando que eu vou trabalhar para os pobres. Eu vou trabalhar para todos, indistintamente. E esse todos, minha gente, significa compromisso com as pessoas. E esse compromisso passa por uma série de coisas. Uma delas é o sentido da educação. O sentido da educação é contínuo. A gente não fez um pacto para alfabetização na idade certa, achando que a idade certa é de tal a tal. A idade certa neste pacto, nesse projeto, nesse programa, é um compromisso mínimo, que nenhuma criança, adolescente pode sair da escola sem aprender, sem ser alfabetizado nessa idade. Mas o compromisso da educação que envolve esse pacto, ele é contínuo, permanente para todos e todas.
Então significa dizer que ele não tem tempo, é atemporal. Um projeto, um pacto tem que ser atemporal. Por que atemporal? Porque ele é para a vida. A educação, no sentido ampliado, vai além da escola. Então eu não posso pensar que o meu compromisso com o pacto é um compromisso para aquelas crianças que estão na escola. Mas a minha pergunta é outra. E as crianças que não estão na escola? E as crianças da floresta, do campo, da mata, da zona rural, da periferia? E aquelas que estão fora da escola? E aquelas do direito de aprender e ser alfabetizado que não estão na escola? Olhar para dentro da escola é fácil, porque dentro da escola eu acho os sujeitos. O desafio e o compromisso que envolve um bom secretário e secretária de educação é saber onde estão todas as crianças do seu município. Não aquelas contadas dentro das estatísticas da secretaria, mas todas as crianças que vivem na sua cidade. E a pergunta é, vivem como? Vivem onde? Vivem de que jeito? O que aprendem e o que não aprendem? Por que estão na escola? E os que estão na escola aprendem o quê? Esse é um compromisso pensando em educação com sentido amplo, portanto, contínuo. O pacto tem que ser, portanto, o regime colaborativo tem que ser, portanto, para toda a extensão da vida, para todas as temporalidades da vida. Então, nós estamos falando de um projeto que precisa chegar para as crianças, para os adolescentes, para os jovens e para os adultos do seu município. O compromisso com a alfabetização não é para uma idade, o compromisso com a alfabetização é para a população do seu município, porque todos são sujeitos de direito, não só as crianças. Portanto, pensar a dimensão pedagógica significa pensar o sentido, a finalidade, o porquê, a razão desse pacto, desse compromisso, de assumir e vir aqui hoje publicamente e dizer, eu faço parte desse pacto. Né? Colaborativo, cooperativo, federativo, esse pacto tem um sentido no meu trabalho enquanto gestor. E qual é esse sentido? De que lugar a gente fala desse sentido? Portanto, a gente está falando da formação ampliada. Não é da aquisição apenas do código da leitura e da escrita. O pacto, o compromisso com a leitura, com a escrita, é um compromisso para a formação humana. Não apenas o domínio do código linguístico. É para a formação humana. Ler e escrever fazem parte de um processo cultural humano. E o humano não se constitui apenas da leitura e da escrita. É muito mais amplo do que isso. Então, nós estamos falando da capacidade do aprender a aprender. Né? O Libânio tem uma fala que é bacana, que é assim. Ele diz, o professor precisa ajudar o aluno a aprender a aprender. O que será que o Libânio chama atenção quando ele fala o aprender a aprender? O Libânio está dizendo o seguinte, nós precisamos buscar nos alunos e ajudar os alunos a compreenderem como eles aprendem. Como que eu, Romilson, aprendo? Eu aprendo no silêncio, eu aprendo com o outro, eu aprendo fazendo síntese, eu aprendo praticando, eu aprendo lendo. As estratégias do aprender são individuais. O que o professor precisa é entender como cada um opera com as suas estratégias de aprendizagem. Então, se eu não considerar isso, eu vou achar que todo mundo aprende do mesmo jeito, ou que todo mundo alfabetiza do mesmo jeito, ou que todo mundo tem que aprender na mesma hora. E não é. Porque o processo de aprendizagem é um processo individual. Ninguém aprende para o outro. Então, eu não posso ensinar tudo igual para todo mundo. O regime, o pacto, o programa precisa entender que o processo de aprender humano é individual e precisa estar antenado com esse processo particular, de forma singular em cada sujeito. Portanto, pensar na educação ampliada, pensar na dimensão pedagógica da política, pensar na formação como um princípio fundante. Mas eu não posso deixar de falar que esse pacto federativo, que esse pacto, essa cooperação articulada, implica pensar a relação entre educação e exclusão social. O projeto da escola, o projeto da educação vai muito além da escola. O projeto a ser desenvolvido no seu município vai muito além da sua secretaria de educação. Há uma relação intrínseca entre educação e luta pela exclusão social. Os alunos têm um objetivo quando vão para a escola. O objetivo é aprender. Aprender e dominar os conhecimentos sistematizados pelo mundo, pela humanidade. Esse é o objetivo da escola.
A luta contra a exclusão é justamente esse domínio desse conhecimento. O conhecimento, ele é estratégico na luta contra a exclusão. Não adianta achar que o conhecimento se dá na escola e circunscrito apenas na escola. O conhecimento é circunscrito na vida humana. E é esse conhecimento que se aprende na escola que faz da escola um instrumento de luta contra a exclusão social, contra a pobreza. Todos os estudos dizem isso claramente. Famílias que têm acesso ao conhecimento estão melhores em situações de vida do que aquelas que não têm acesso à escola ou ao conhecimento letrado. Porque o conhecimento é estratégia de luta. O conhecimento implica reconhecimento do sujeito nesse mundo, portanto, situado de forma diferente, compreendido de forma diferente, num processo de luta diferente. Então, é preciso compreender que o projeto que eu assino, pactuo ou trabalho, é um projeto articulado para a garantia da inclusão social. Eu queria fazer essa pergunta para cada secretário e secretária aqui hoje presente. Qual é o compromisso social que você tem no seu projeto de governo nessa secretaria? Diga 2 ações de inclusão social que seu projeto educativo mostra o seu diferencial em relação a qualquer outro município. Não é o que faz o outro município, o que faz o seu município num projeto de garantia de inclusão social a partir da educação. Por quê? Todo projeto educativo é um projeto de compromisso social. E esse compromisso precisa ser de luta contra a exclusão. É preciso articulação e diálogo. Diálogos intersecretarias, diálogos entre sujeitos, diálogos entre projetos, diálogos que buscam, de certa forma, a compreensão do que é a participação, a compreensão do que é o sentido da coisa. Então, é preciso falar na articulação e proposição. E o Michael Young tem uma pergunta, tem um texto dele na internet que diz assim: para que serve a escola? Essa pergunta, para que serve a escola ou para que serve a educação, é um bom começo para o diálogo numa secretaria para pensar um projeto. Você tem que dar conta de responder para que serve a educação do seu município. Para que serve o ensino à escola no seu município. A depender da resposta que você vai dar sobre para que serve a educação, a escola, o conhecimento no seu município, nós já temos alguns dados sobre o seu compromisso ou não com a educação. Porque o projeto de educação pactuado tem que ser um projeto que atenda às finalidades da escola, às finalidades da educação. E as finalidades da educação e da escola são de compromisso para todos e todas saírem da exclusão social. Então, o discurso da exclusão não pode estar fora da escola, pelo contrário. Todos os dias a gente precisa ir para a escola, sendo gestor, sendo professor, sendo estudante, e entender que é lá naquela escola que eu vou lutar contra a exclusão social que esse mundo colocou milhares, milhões de cidadãos brasileiros. Então, não há projeto no seu município que não possa estar descolado do sentido da luta contra a exclusão. Todo projeto educativo precisa lutar contra a exclusão social. Qual exclusão? Qual projeto? É a nossa pergunta, né? Portanto, é preciso falar de federalismo e pactuação. Pactuar uma coisa significa pensar um compromisso articulado desta coisa. E o compromisso articulado desta coisa é garantir que você mostre como você, seu município, sua unidade se sobressai nesse pacto. O pacto federativo, ele é apenas um horizonte para igualar possibilidades e articulações. Mas o compromisso de cada município é de fazer para além do pacto. Fazer o mínimo que o pacto orienta, isso é fácil, isso é comum. Fazer além do que o pacto orienta é um compromisso seu, do seu governo, da sua compreensão de escola, de educação e de inclusão social. Então, é fácil a gente modelar o pacto pegando os parâmetros ou parametrizando o que é para ser feito e fazer. Difícil é fazer para além do pacto. Difícil é fazer isso para além do compromisso estabelecido e assinado. O bom secretário e a boa secretária é aquele e aquela que diz:
para além do pacto assinado, a gente faz muito mais. E dizer que compromisso é esse que se faz além disso. Portanto, é preciso falar de uma política articulada, técnico, financeira e pedagógica, mas é preciso falar, acima de tudo, de autonomia local. São os municípios que têm que ter autonomia para fazer para além do pacto. O pacto é o mínimo. A gente não pode nivelar para baixo, a gente tem que nivelar do pacto para cima. O compromisso do pacto para cima é um compromisso de autonomia local. E são os municípios que têm que dizer o que eles entendem por qualidade. Ninguém pode dizer para Rio Verde, para Goiatuba, para Goianésia, para Caldas Novas, para Goiânia, para Trindade, qual é a qualidade do pacto que ele tem que fazer. Porque são estes municípios que vivem a realidade das suas comunidades e entendem o que é melhor para a sua região, para a sua cidade. Então, dizer o que é melhor para o seu município, para a sua secretaria, significa dizer o compromisso para cima do pacto, porque nele nós já vamos pactuar. Para além dele, o que a gente vai construir, né? Então, precisa dizer qual é a qualidade acima do pacto e pedir colaboração técnico-financeira, pedagógica, para que esse pacto dê certo. E aí a gente precisa assumir as coisas. Assumir que assinamos um pacto é se comprometer com os princípios políticos e pedagógicos desse pacto. Comprometer com uma coisa, gente, não é dizer que a gente faz. Comprometer com uma coisa é profundamente estar sintonizado com ele. Então, isso significa compreender que isso faz parte do cotidiano da secretaria. Não é vir ao evento, não é trazer dados para o evento, é buscar o sentido de uma concepção de educação todos os dias, em todas as práticas, em todas as ações. O pacto da alfabetização, o Alfa+, é um pacto para além de um programa e um projeto. É um pacto para a vida dessas pessoas. E isso precisa estar em todos os projetos articulados no seu município. Portanto, precisa assumir e construir, né, uma gestão de qualidade que indique isso. O federalismo democrático, por exemplo, nos diz que o compromisso que a gente tem com esse pacto não trabalha a perspectiva isolada da educação. Todo projeto de educação precisa estar articulado com outros projetos de política pública. A nossa pergunta é, qual é o projeto de política pública que o Alfa+, no seu município, encontra-se articulado? Ah, não, só na educação que ele está articulado. Nós estamos falando de um compromisso, de uma agenda pública de vida das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Portanto, um compromisso em que o projeto de educação está articulado com a saúde, está articulado com a cultura, está articulado com os direitos humanos, está articulado com o meio ambiente. Sem articulação, o projeto educativo para além da escola não se cumpre. Sem articulação com outras secretarias, o projeto educativo não se completa. Porque a gente vai sempre olhar para a educação dentro da escola. E nós temos que olhar a educação para a vida, a educação para o dia a dia, a educação para a formação humana integral da pessoa. Então, o projeto federativo, democrático, implica luta pela eliminação das desigualdades econômicas e educacionais desse país. E isso é uma luta de todas as secretarias. A Secretaria de Educação não consegue vencer sozinha o combate à pobreza. Até porque isso não é a finalidade dela. A finalidade dela é outra. É o conhecimento e a apropriação do conhecimento, que é luta estratégica contra a exclusão. Agora, elas juntas com outras políticas constroem uma agenda de luta contra a barbárie, contra a exclusão, contra a miséria, contra a opressão. Sozinha a educação não faz nada, mas articulada ela faz muito. E a gente precisa perguntar como que os municípios estão fazendo essa agenda articulada, né? Então é preciso pensar a educação como um direito público subjetivo. A educação é um direito público subjetivo, significa dizer ela é inerente àquilo que é humano. Então, a gente não precisa perguntar se atende ou não o direito à educação, se oferta ou não o direito à educação, se cumpre ou não o direito à educação. É direito, direito não se discute. Se o direito não se discute, aquilo que é subjetivo, direito público subjetivo, significa dizer, é inerente à formação da pessoa, portanto, não é qualquer educação. É educação de qualidade. Eu vou falar dessa educação de qualidade daqui a pouco. Só que a questão do direito, minha gente, é um campo de tensão. O direito é um campo de luta.
Todos os dias a gente precisa brigar por direito. Todos os dias a gente precisa lutar pelos direitos. E todos os dias a gente precisa dizer que a agenda pactuada que a gente faz como um compromisso da educação é por conta daquelas crianças, adolescentes, jovens e adultos que não têm como lutar por eles. Então é esse compromisso que eu assumo pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens, que eu cumpro uma agenda política de luta. A educação é um processo de luta de transformação e superação da miséria. Portanto, o direito se configura como um campo complexo de luta, dirá Thompson. Por que o direito é um campo de luta? Porque existem forças, correntes, projetos, sujeitos em diferentes espaços lutando por projetos de educação. Mas se a gente tem um compromisso com a educação pública, aquilo que é comum, que é para todos, independente da dimensão político-partidária, qualquer um que assuma tem que lutar por esse direito. A gente precisa dizer nos nossos municípios qual é a agenda mínima que não se abre mão naquele município, independente de quem assumir qualquer cargo. Porque esse é compromisso com a cidade, com a formação do sujeito, com a formação das pessoas. Portanto, educação é um campo de disputa. A educação é um compromisso público. Educação é uma política pública como outras. Enquanto política pública, ela tem que ser permanente, ela não pode ser de governo. E essa política pública tem que ter escuta, tem que ter participação, tem que ter elaboração, tem que ter implementação e tem que ter avaliação. A pergunta para vocês é, como é que vocês estão fazendo a escuta, a implementação, a avaliação e o acompanhamento dessa política que vocês pactuaram? Vocês já ouviram as famílias que envolvem as crianças desse pacto? Vocês já consultaram, ouviram as crianças sobre o que elas pensam sobre esse pacto? Vocês ouviram os pais, que são os maiores interessados por colocarem as crianças na escola, sobre o compromisso que vocês assinaram por elas? Como é que você vai assinar um compromisso sem saber se aqueles sujeitos esperam isso dela? Ou o que esperam esses sujeitos da política que você está pactuando? Se eu assino um pacto pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens, o mínimo que eu tenho que fazer é saber se esse pacto lhes representa. Se esse pacto diz do lugar que eles querem para a educação. Agora, sem ouvir as famílias, sem ouvir os sujeitos, crianças, adolescentes, jovens, sem ouvir a comunidade, que pacto eu assino? Que compromisso eu assino? Então, pensar a educação na sua dimensão pública. E isso está na Carta Magna de 89, da nossa Constituição, né, de 88, da nossa Constituição, que vai dizer, há um compromisso com a educação, e esse compromisso implica descentralizar as coisas. A descentralização de projetos ajuda a pensar o lugar dos projetos, o sentido dos projetos, a finalidade dos projetos, o porquê dos projetos. A gente constrói um pacto sabendo de que lugar ele fala, de que lugar ele atua, que compromisso ele tem. Tá? Portanto, no ordenamento jurídico, político, administrativo, não há subordinação ou hierarquização de projetos, de pessoas, de instâncias dentro do pacto. Dentro de um pacto, todas as pessoas contribuem coletivamente, cooperativamente. Não há hierarquia entre os entes federados. Não há hierarquia em quem propõe o pacto e quem executa o pacto. Num projeto democrático, todos no pacto são ouvidos, todos no pacto são considerados, todos nos pactos precisam compreender o seu lugar político e sistêmico. Mas aí eu pergunto, e como é que isso reverbera enquanto compromisso, enquanto princípio, dentro da prática, dentro da alfabetização, dentro do projeto de leitura escrita, né? Dentro do compromisso social com a leitura e com a escrita? Primeiro, o lugar do conhecimento e sua base epistemológica. As crianças, adolescentes, jovens vão para a escola, minha gente, para aprender os conhecimentos. Vou falar de novo e citar o meu colega Libânio, que trabalha comigo, para dizer o seguinte. Ele vai dizer, há uma política pobre para os pobres. E essa política pobre para os pobres, acha que os pobres têm que ir para a escola apenas para socializar, apenas para merendar, apenas para conviver uns com os outros. Enquanto existe um outro projeto entendendo que quem tem que ir para a escola para dominar conteúdo, conhecimento, é uma outra classe, é um outro tipo de população que vai ter acesso à universidade e tal.
O projeto de escola que nós defendemos, que eu defendo, é um projeto para todos. Indistintamente é um projeto de qualidade socialmente referenciada. E esse projeto implica o lugar do conhecimento. Qual é o conhecimento que está sendo trabalhado nesse projeto do Alfa Mais? Qual é o compromisso com o domínio do conhecimento que está sendo feito nesse projeto do Alfa Mais? Segunda pergunta, o reconhecimento das características, das temporalidades da vida. Uma secretaria que não considera as temporalidades da vida como processos de formação contínuo, é uma secretaria que olha o sujeito fragmentado, que faz políticas fragmentadas. Então, a secretaria precisa entender da infância, da juventude, da adolescência, da adultícia, da velhice. As temporalidades da vida constituem projetos de formação humana em uma secretaria. Qual é a articulação de um projeto com o outro? Qual é a articulação de uma temporalidade da vida com a outra? Ou será que a gente vai continuar fazendo projetos separados para a educação infantil, projetos separados para o fundamental, projetos separados para a EJA? A articulação dos projetos num pacto implica considerar o sujeito na sua totalidade. E essa totalidade não é temporal, cronológica, é de vida, é tempo de vida. É preciso pensar na inclusão social dentro do projeto. Humana, os direitos humanos, a diversidade, as diferenças individuais, a participação e cidadania. Nenhum projeto sério deixa de fora o compromisso com essas coisas. Diversidade, especificidades, direitos humanos, participação. Por quê? Porque a gente não faz projetos para qualquer pessoa, a gente faz para as pessoas. E as pessoas têm compromissos de vida, são sujeitos de vida. Compreender a gestão democrática, a organização do trabalho pedagógico, interação de projetos, tempos, espaços, relações, materiais, registros, tudo isso funciona na garantia do projeto que deve ser pensado, na garantia do projeto que deve ser desenvolvido. Portanto, pensar no currículo, no conhecimento e nas práticas. O pacto que vocês assinaram tem que ser para além da aquisição da leitura e da escrita. É um projeto para se perguntar: qual o lugar do currículo? Qual o lugar do conhecimento? Qual o lugar das práticas educativas nesse projeto? E aí, cada um sentado nesse auditório hoje tem que saber responder isso. Qual é o lugar dessas dimensões no projeto que vocês assinaram? Pensando também na instituição como locus e como espaço formativo, ampliado, que não se reduz apenas à escola. Portanto, é preciso ter ciência e clareza da nossa responsabilidade política. Nós temos uma responsabilidade política, e essa responsabilidade política chama em cada um de vocês a sua competência técnica. Qual é a sua competência técnica frente a esse projeto? Qual é a sua competência técnica frente a esse programa? Qual é a sua competência técnica frente à educação, frente a essa secretaria, frente a um apoio de um trabalho na secretaria? Se você não souber dizer qual é a sua competência técnica para estar nesse projeto, tem que deixar o projeto. Porque o pacto cooperativo, federativo, articulado, dialogado, precisa entender qual é o seu lugar, qual é o seu papel, qual é a sua estratégia dentro desse pacto. E a construção dessa estratégia só pode ser efetivada com todos. Aí a pergunta é: qual é o seu papel neste pacto? Propostas que interrogam, questionam e alteram posturas. O seu projeto educativo no seu município tem que perguntar, tem que interrogar, tem que questionar processos educativos, realidades, alterar realidades. Compreender o fundamento da educação, compreendendo o fenômeno educativo e as relações sociais. Os fenômenos educativos nos ajudam a pensar as relações sociais. O que acontece na educação dentro da escola nos ajuda a pensar o fenômeno fora dela. Porque a escola não está fora da sociedade, a escola é a sociedade em si. A escola não é um muro fechado, a escola é a sociedade em expressão da sua máxima potência. Dentro da escola comparecem todos os projetos da sociedade, porque ela é constituída por pessoas que trazem projetos. É preciso pensar na garantia de direitos, de todos os direitos, direito das pessoas, direito daqueles que se comprometem em estar naquele espaço público,
É preciso pensar a cultura do registro e da reflexão diária. Então, o pacto, o programa Alfa Mais, as práticas, né, alfabetizadoras, o projeto educativo desempenhado tem que ser sistematizado, tem que ser registrado, tem que contar para as pessoas. Eu queria ter dito e não disse, mas vou dizer agora, um bom projeto no município é aquele que diz o DNA do município. O que é isso? O município tem que ser capaz de dizer: isso é o nosso DNA. Isso aqui não tem em outro município. Isso nesse programa é nosso, é marca registrada e compromisso deste município. A pergunta para vocês é: qual é o diferencial de vocês no município de vocês em relação a esse projeto? O que vocês apresentariam agora, levantando a mão, 1, 2, 3, 4, né, centenas, para dizer: nosso município tem isso diferente de qualquer outro dentro desse pacto? Então, é pensar que o DNA do município mostra o diferencial desse projeto em relação a qualquer outro. Porque igualar aos outros é muito fácil. O bom é destacar o diferencial de cada projeto. Precisa garantir aspectos éticos, críticos, sensibilidade estética. Esse projeto, esse pacto, tem que trabalhar a dimensão estética, formativa, né, cultural das crianças, adolescentes, jovens e adultos. O domínio da leitura e da escrita vai para além do domínio do código linguístico. Vai para a formação humana e estética. Portanto, a gente precisa trabalhar com a cultura, né? Portanto, reafirmar o compromisso político e ético do espaço público. Todo espaço público tem um compromisso e a gente tem que dizer isso na secretaria todos os dias. Por fim, implica capacidade de autorreflexão, de análise, de síntese e de crítica do trabalho produzido, né? E onde nós queremos chegar para finalizar essa fala com vocês, né? Onde a gente quer chegar com essa discussão do pacto, do compromisso, do DNA, né, de cada município, de cada projeto? Nós queremos chegar nesse lugar, a qualidade socialmente referenciada. Não basta, presta atenção que isso aqui é importante, não basta você escrever que vocês fazem um trabalho de qualidade. Vocês precisam fazer um trabalho de qualidade socialmente referenciada. O socialmente aí não é adjetivo. O socialmente aí é o compromisso social contra a luta contra a exclusão. Então, a qualidade daquilo que vocês vão desenvolver ou propor no projeto tem que dizer qual é o DNA de luta contra a exclusão. E fazer isso de forma referenciada, ou seja, com destinatário, né, com sentido, com lugar político. Portanto, o pressuposto de que todas as pessoas devem aprender, podem e devem aprender e desenvolver em contextos de instituições públicas culturalmente significativas. Presta atenção que isso aqui é muito importante. O projeto que vocês pactuam tem que fazer um compromisso com as instituições culturalmente significativas, atividades culturalmente significativas, espaços culturalmente significativos. Ou seja, só se vai para a escola porque tem um objetivo, só se vai para a escola porque tem um compromisso, só se vai para a escola porque aquilo que lá se ensina é algo completamente comprometido com a formação daquela pessoa. E não sou eu, como gestor, que tem que saber que aquilo é importante para aquela pessoa. Aquilo tem que ser vivido e experienciado por todas as pessoas. Isso significa o direito de todas as pessoas se comprometerem e usufruírem de um espaço de qualidade. Isso significa dizer um compromisso público, né? Um compromisso articulado, um compromisso que faça sentido, um compromisso que revele o DNA do seu município neste ou qualquer projeto pactuado. O regime de colaboração significa compromissos em torno de um projeto formativo para além daquilo que está pactuado no normalizado e no escrito. Além disso, que outras dimensões comparecem nesse projeto? Por fim, eu queria dizer, não há educação sem sentido político, como não há educação sem formação, arte e estética. Por isso eu trouxe a autora que ilustra esses trabalhos. Muito obrigado pela atenção.